Quando a gente estuda a história do cinema como um todo, a gente se depara com alguns movimentos que foram muito importantes para a consolidação do cinema enquanto arte. E dentre esses movimentos é comum a gente se deparar um movimento brasileiro chamado Cinema Novo, que teve como principal nome expoente o diretor Glauber Rocha. Porém, o que muita gente deixa passar ou passa desapercebido é que esse movimento ele também teve o seu ápice por toda a América Latina, não ficou restrito apenas ao Brasil. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para quem não está familiarizado, o Cinema Novo foi um movimento cinematográfico brasileiro surgido mais ou menos ali entre a década de 60. O que era o Cinema Novo? O que ele visava? O que ele entendia? Foi um movimento de forte contestação da lógica hollywoodiana de pensar o cinema. Porque até então você tinha aquela história clássica, né, do galã, da mocinha, e essa lógica era reproduzida aqui no Brasil e se esquecia de temáticas sociais, de temáticas políticas. E isso fazia com que os cineastas da época, alguns diretores, alguns pensadores ficassem muito insatisfeitos com aquilo. A gente tem várias coisas acontecendo, por exemplo, a Revolução Cubana, em 1959, né? Então você tem a tomada do poder pelo povo trabalhador. Isso na América Latina ecoa até a Argentina, né? De Cuba até a Argentina. O que mais? A gente tem, por exemplo, no cinema, o neorrealismo italiano, que é um projeto que foi, na verdade, uma forma de contestar a realidade, porque a Itália estava destruída. Então não tinha mais estúdio para gravar. Então o que acontecia? As produções já tiveram que ir para a rua. A gente teve que usar... a gente não, né? Eles tiveram que usar atores não profissionais, falar de temáticas sobre aquela realidade fascista, de questionar o fascismo. Isso influenciou também muitos cineastas ao longo do mundo. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, em 1955, um filme do Nelson Pereira dos Santos chamado Rio 40 Graus, que foi um filme que trouxe muito essa lógica de pensar o cinema fora dos grandes estúdios, de centralizar mais a produção, né? de não ficar muito preso ao capital estrangeiro. Onde mora o pai desse menino, hein? É? Ele vai comigo. Deixa ele aqui, seu guarda. Não posso. O comissário mandou ver se ele tem o pai ou mãe. Vambora. Ele não tem mesmo pai nem mãe. Ele vive aqui em casa com meu filho. Nós dá tudo pra ele. E na década de 60, esse movimento se consolida. A gente tem grandes nomes, né? Mas os dois que ficaram muito famosos é o Leon Risman e o Glauber Rocha, né? O Glauber Rocha, quando a gente fala de cinema novo, a gente automaticamente lembra de Glauber Rocha. Rispetto a loro, non rispetto niente, perché il mio film è molto superiore a questo. Il mio film parla del futuro, di un nuovo mondo, con un'ideologia, una linguagem nova. È stato troppo per questo critici decadenti che amano a Louis Malle e a Hitchcock e a tudo com essa merda que está aí. E o Glauber Rocha era um cara muito político, um cara que estudava cinema desde muito jovem, então ele viu nesse todo esse cenário, nesse caldeirão de coisas acontecendo, uma oportunidade de romper com aquela lógica, de descentralizar a produção, de não ficar dependendo do capital estrangeiro e fazer um filme que falasse da realidade do Brasil, né? De falar sobre a questão do Nordeste, né? Que era uma região muito explorada, até hoje né? Sobre a questão do coronelismo, né? Sobre a questão religiosa no Brasil. E ele tem dois filmes que ficaram muito famosos, né? A filmografia dele como um todo é muito bem conhecida, mas a gente vai falar de dois brevemente aqui só para ilustrar melhor, que tem o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é considerado por muitos hoje o melhor filme do cinema brasileiro. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega! Eu não me entrego, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Mais fortes são os poderes do povo! Só raiar, matar um turismo, balear um gadá. Barreia, barreia, povo, barreia até só raiar, matar um turismo, balear.
que é um filme que dialogava com essa questão do sertão, da seca, do coronelismo, da religiosidade, né? O outro filme de 1967, que é o Terra em Transe, que tem essa carga política muito forte, né? de mostrar o que as pessoas fazem para tomar o poder político, econômico. E Cristo na mesma posição, assim não é possível a impotência da fé, a ingenuidade da fé. Somos infinito eternamente filhos das trevas, da Inquisição e da Convenção, e somos infinito eternamente filhos do medo, da sangria, no corpo do nosso irmão. E não assumimos nossa violência, não assumimos as nossas ideias, com o ódio dos bárbaros adormecidos que somos. Todo esse contexto que vai favorecer, tanto politicamente quanto economicamente, com que movimentos assim surjam. Em 59, a gente tem a consolidação da Revolução Cubana. A guerra acabou em 45, então os Estados Unidos novamente volta as atenções para a América Latina e o processo de instaurar regimes militares em todo o restante do continente, para que não acontecesse uma nova Cuba, é colocado em marcha. Então a gente tem em diversos países tomadas de golpes de Estado. Aqui no Brasil a gente tem a ditadura em 64. Então todo esse cenário de perseguição, de subdesenvolvimento, de pobreza, de diversas coisas, a Revolução Cubana, a lógica capitalismo versus socialismo no mundo acontecendo, fez com que esse cenário, com esse ambiente fosse propiciado para que diversos autores, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, contestar isso. Por que nós somos subdesenvolvidos? Por que a gente depende do capital estadunidense? Por que a gente não pode consolidar a nossa arte, o nosso cinema? Por que a gente não pode falar dessa realidade? E agora a gente vai falar também de outros países que tiveram também essa mesma lógica, esse mesmo pensamento e que acabaram por consolidar o termo novo cinema latino-americano. Saindo de Brasil, o termo melhor usado para designar esse movimento que aconteceu em toda a América Latina é o termo Novo Cinema Latino-Americano. Esse termo ele ficou conhecido, se tornou um pouco mais popular a partir de 67, com um festival que aconteceu no Chile, num lugar chamado Viña del Mar. Lá esses jovens cineastas de vários países da América Latina começaram a conversar, exibiram seus filmes e viram que a sua forma de pensar, a sua forma de produzir estavam em uma certa sintonia. E como uma forma de unificar isso, eles começaram a usar esse termo, o Novo Cinema Latino-Americano, que posteriormente, com a criação do Festival de Cinema de Havana, lá em Cuba, foi oficializado. Eles começaram a usar isso, a se designar como realizadores do Novo Cinema Latino-Americano. Nesse festival no Chile, no Viña del Mar, a gente teve diversos cineastas que posteriormente vieram a ficar muito conhecidos pelos seus filmes e entraram para a história como grandes diretores que contestaram a essa lógica estadunidense e hollywoodiana. Dentre eles, a gente tem nomes como Glauber Rocha, Santiago Alvarez, Humberto Solás, Mário Handler, Eliseu Subiela, Raimundo Gleiser e Jorge Sanrines. Foram alguns dos realizadores que exibiram seus filmes lá no Festival Viña del Mar. É claro que nesse vídeo eu não vou conseguir falar de todos os movimentos, porque ficaria algo muito extenso e não é a proposta do canal. Eu escolhi alguns países que eu considero que foram muito importantes nesse processo de consolidação do novo cinema latino-americano. Dentre eles são a Argentina, Bolívia e Cuba. Na Argentina, existiram dois grupos que basicamente tinham os mesmos objetivos políticos. O primeiro era o Cine de la Base, fundado pelo Raimundo Gleiser, e o Cine Liberación, fundado pelo Fernando Solanos e o Otávio Getino. Para o Raimundo Gleiser, o problema do cinema argentino era que ele não dialogava com a classe trabalhadora. Para ele, o cinema ficava muito restrito às classes médias e não chegava nas pessoas de modo geral. Então ele pensava que o cinema deveria ser passado, os filmes deveriam ser passados nos sindicatos, nas fábricas, no campo, exibições públicas,
para que realizasse um debate com a classe trabalhadora. O Cine Liberación, encabeçado pelo Fernando Solanos e o Otávio Guettino, eles também vinham nessa lógica de problematizar, de mostrar a realidade social do contexto argentino daquele período, né, no final da década de 60. Um filme épico que ficou muito famoso e até hoje é utilizado como panfleto político, um filme chamado A Hora de los Hornos, de 1968, que em tradução livre seria como A Hora dos Fornos. É um filme de 4 horas que mostra toda a questão de subdesenvolvimento da Argentina submetida ao capital, principalmente estadunidense. O aumento da dívida externa, a precarização do trabalho, o aumento da desigualdade. Então o objetivo deles era ir para o campo, ir para a massa de trabalhadores para levar esse cinema, para contestar, para politizar e para chamar as pessoas para a revolução e também ter um caráter anti-imperialista de expulsar toda a influência estadunidense da Argentina. Agora na Bolívia. Em 1966, o cineasta Jorge Sanrínez fundou o grupo Ucamal, juntamente com o Antônio Eguino, o Oscar Soria, o Ricardo Rada e o Hugo Roncal. Eles fizeram 2 filmes que acabaram ficando muito conhecidos, que foi o Ucamal, um filme falado em Aymara, e o segundo foi o Ieuá Malicu, que foi um filme falado em Quechua. O Ucamal é bastante importante porque ele foi exibido no Festival de Cannes em 67. Ele chamou muita atenção pela forma como ele abordava o confronto, né, o choque entre a cultura indígena e a cultura do homem branco. A fotografia era muito bonita, era muito estável, tinha a integração do homem com a natureza. É um filme muito importante para o cinema boliviano e vale a pena dar uma conferida. Agora, para finalizar, a gente vai falar de Cuba. Tem vários cineastas importantes desse período, até por causa da consolidação da Revolução, mas aqui eu vou me atentar ao Júlio Garcia Espinosa, que teve um manifesto muito conhecido chamado Por um Cine Imperfeito. O que é esse por um cine imperfeito, por um cinema imperfeito? É basicamente a lógica do cinema novo, do novo cinema latino-americano. É contestar aquela coisa muito perfeitinha vinda de Hollywood, disfarçada para impor valores culturais, valores sociais. Para ele, qualquer expressão popular, qualquer cine popular, independente da forma com que fosse feita, seria cinema, seria arte. E se dialogasse com a realidade nacional, com a questão do subdesenvolvimento da América Latina, melhor ainda, era uma forma válida de contestar a realidade. Filmes muito importantes desse período podemos destacar As Aventuras de Juan Quinquín. Una corrida de toros por primera vez en Cuba. Vean al diestro Juan Quinquín echando capa y poniendo banderillas de palo. No dejen de venir a la función mañana por la tarde. La entrada cuesta solamente 2 pesetas. Memórias do Subdesenvolvimento. No entiendo nada. El americano tiene razón. Las palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? Cada día creo que es más difícil. Lo marca todo, todo. E o filme La Primeira Carga al Manchete, Medio de pacífico. Manuel Otávio Gomes. Si existieran no estaríamos aquí. Permita. Señor, nosotros no somos asesinos. No nos gusta matar. Por supuesto, tampoco nos gusta tener que morir. Pero es España que nos ha obligado a ello. Então que esse pequeno vídeo possa ajudar na contribuição dos estudos para quem gosta do cinema brasileiro, do cinema latino como um todo. E se você gostou, já curte, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, que é muito importante, principalmente agora, que é o primeiro vídeo aqui do canal. Muito obrigado. Eu não vendrò più a Festival Europeu e anche farò una campagna perché i registri latino-americani e arabo non vengono più da qui, né a Cannes, né in questo festival. Adesso sarà la guerra finale fine, la guerra della cultura. E noi dovremo vincere questa guerra. È questa la verità.